Então a luz do evangelho que raiou sobre Paulo o fez cair, literalmente, cair, o seu mundo caiu. Acabou-se. Acabou a esperança no judaísmo, acabou-se a sua casa foi abalada. Ele ouviu a voz de Cristo, no versículo 4, que o censurou com essa frase: por que me persegues? Pelo que Paulo respondeu: quem é, Senhor? E o Senhor disse no versículo 5: eu sou Jesus que tu me persegues, duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja que surpresa foi para Paulo. Aquela carruagem, aquela comitiva entrando em Damasco e sendo surpreendido pelo Senhor. Que surpresa! Que repreensão é essa? Ou seja, aquele que não se rende contra Cristo, como diz o versículo 5, dura recalcitrar contra os aguilhões. Aquele que não estiver com Cristo está contra ele. Está contra Cristo. Aqueles que estão contra Cristo estão recalcitrando. O que significa? Estão resistindo. Estão sendo insubordinados à palavra de Deus. O aguilhão, como diz o versículo 5, são pontas de ferro afiadas, que eles usavam para espetar o boi. Anda, boi, vai. Coisas largas na ponta da lança, que machucava, que feria. Ou seja, estar contra Cristo é você estar dando murro em espada de ferro afiada contra você. Você vai morrer. Duro é para ti fazer essas coisas. É o seu fim. Então, se levantar contra o Evangelho, contra a igreja que Cristo comprou antes da fundação do mundo, é morte certa. Então, o fim de Paulo seria a morte. O fim de todos que resistirem ao chamado de Cristo será a morte. Ao chamado, ao arrependimento, para a vida eterna, é morte. E isso acontecerá pela espada da lei de Deus, que vem contra o homem. E todo aquele que não estiver escondido em Cristo, responderá por seus atos. Então, amados, sejamos sábios, temamos ao Senhor. Você, nesta ocasião, talvez está nos acompanhando, faça como Paulo, se renda. Dê ouvidos a ele, as suas boas ordens. Olha o versículo 6, ele tremendo, atônito, desesperado, preocupado, entendeu o que ele estava fazendo. A luz resplandeceu. Claro que nós podemos aqui usar a mensagem para se aprofundar na revelação de Deus, mas não temos muito tempo. Ele se rendeu, estava atônito e disse: o que quer que eu faça? Todos aqueles que estão em Cristo, que são levados ao verdadeiro arrependimento, perguntam a mesma coisa que Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Você já teve essa mesma reação? Você já se dispôs a Cristo? Saulo, em resposta à glória revelada de Cristo, não teve dúvida de se entregar a Ele, entregar toda a sua vida. Era impossível Paulo continuar sendo a mesma pessoa depois de ter visto o que viu. Então, um cristão verdadeiro, que tem um comportamento de ódio ao cristianismo, às vezes não falado, mas que despreza a palavra, que não ama a palavra, tem totalmente a sua resposta, como Paulo teve. Ele não é mais a mesma pessoa, ele se subordina, ele se entrega a Cristo. Então, era impossível